Bom dia, pessoal do meu Face, do meu coração. Como é que vocês estão, gente? Feliz semana pra vocês. E deixa eu contar uma coisa pra vocês. Aqui ontem caiu uma chuva, mas pensa num clima gostoso. Tá meio nublado, aquele cheirinho de terra molhada, aquele friozinho. Nossa, tá perfeito, tá perfeito. E hoje ainda eu acordei e fui lá. Ah, quem viu meu stories vai ver. Puxa, pense num lugar legal. Meditei, orei, li a Bíblia e sabe, deu vontade de cantar assim. Eu cantei. Bem junto a Cristo, eu quero estar. Bem junto à cruz, doce paz desfrutar. E por aí vai. E bom, foi muito bom, foi realmente maravilhoso. Mas conta pra mim, como é que foi o final de semana de vocês? Como é que vocês, o que vocês fizeram? Se choveu por aí também ou se foi só por aqui mesmo? Eu acho que choveu em várias partes do Brasil. Então vão deixando aí pra mim ficar sabendo, tá bom? E bom dia, Mela. Seja bem-vindo por aqui. Gente, hoje a gente tem um tema muito importante. Como ser uma pessoa tranquila. Como realmente ter tranquilidade. Como realmente viver livre. Viver livre sem, com menos de preocupação possível. Bom dia, Carlos. Menos de preocupação possíveis. E qual que é o menos de preocupação possível? Bom, cada um tem a sua métrica. Não é eu que chego e falo, bom, é assim assado. Não. O que realmente faz seu coração ficar em paz? O que faz realmente você ficar tranquilo? Como é que é realmente você se sentir em paz? Não sei se vocês já sentiram isso. Não sei quando foi a última vez que você parou, se sentiu livre. Como assim? Tipo, sabe quando esquece todos os problemas? Imagina que você esteja esquecendo livre e com nenhum problema na sua vida. Como é que você se sente? Como é que é o seu coração? E a minha pergunta é, quando é que foi a última vez que você realmente se sentiu assim? Uau, realmente paz no coração. E hoje eu tenho um tema importante para falar isso. Eu, por muito tempo, eu vivi nessa, sabe? E essa é uma questão interna. Eu vivia nessa, eu vivia sempre preocupado com alguma coisa. Tinha sempre alguma coisa que me incomodava. Tinha sempre alguma coisa que parecia que estava me afligindo. Sabe? É tipo quando você tá no mar, mergulhado em água, pressão de todos os lados. Mas nesse caso, a pressão da nossa vida são diferentes. Mas é semelhante. Semelhante. E você sente como se você fosse implodir. Não sei se vocês sabem o que é implodir. Implodir é explodir pra dentro. Então você tá cheio, você implode. Murcha assim. É o que acontece com submarinos. E eu me sentia bastante assim. Eu me sentia, nossa, cara, parece que a pressão do mundo vai me esmagar. Tava como se fosse uma prensa. Não sei se você já viu aquele vídeo de prensa hidráulica. Coloca um negócio assim, vai prensando. Chega uma hora que bleft, espatifa. Eu me sentia bastante assim. E conquistar realmente a paz e realmente me tornar uma pessoa tranquila, uma pessoa confiante e que uma pessoa que, uau, realmente confia, não foi uma tarefa fácil e não foi uma tarefa que eu já conquistei. A nossa vida não existe isso, cara, esse nível eu já conquistei. A nossa vida toda é uma vida de construção, a nossa vida toda é uma vida de desenvolvimento. E isso começa aqui nessa terra e só para e não para nunca. Começa aqui e termina, continua por toda a eternidade. O processo de crescimento, o processo de nosso desenvolvimento pessoal e espiritual é um processo contínuo, continua por toda a vida e continua por toda a eternidade. O processo de realmente viver com paz no coração é um processo que dura para sempre. Para sempre a gente vai estar crescendo, a gente vai estar se tornando cada vez mais cheio de paz, mais cheio de amor,
E quanto mais a gente vai conhecendo, mais a gente vai evoluindo. Agora, o que determina esse crescimento? E aqui que é o ponto importante. Esse crescimento é determinado principalmente por conhecermos a Deus e conhecermos o amor de Deus. Por isso que eu falei que começa aqui e termina na eternidade. Por toda a eternidade a gente vai continuar aprendendo sobre o amor de Deus. Bom, e eu tava vivendo assim. E eu lembro até um dia que meu pai me perguntou: Christian, cara, você anda sempre preocupado? O que tá acontecendo? E eu achava que era por vários motivos. Que eu achava. E na minha cabeça, total sentido. Eu falava: puxa, eu preciso de mais dinheiro. Eu preciso resolver tal problema. Eu preciso fazer tal coisa. Eu preciso fazer tal coisa. É tanta coisa que, cara, isso parece que vai me implodir. E meu pai deu um pontapé muito grande para iniciar isso. Ele falou: Christian, para. Analise a situação. E eu, puxa vida, vamos analisar a situação. E ele começou a falar, mostrar alguns pontos para mim que realmente era uma preocupação minha e que tudo aquilo podia ser superado, mas não com aquela pressão que eu me sentia, que eu me impunha, e aquele sentimento de que, nossa, tá complicado agora. Com aquele sentimento eu não ia vencer nunca, mas com paz e com fé, cara, tudo ia dar certo. Eu falei: nossa, que legal. E aí foi aí que eu comecei a estudar mais sobre isso e continuo estudando sobre isso a cada dia para viver cada dia mais em paz no nosso coração. Bom, gente, eu queria ler um texto para vocês muito importante para a gente dar sequência aqui. E é o seguinte, fala assim, ó: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? E aí ele segue dizendo: olhem para os passarinhos. E hoje foi legal essa história do passarinho. Eu tava lá lendo. Nossa, os passarinhos acordam cantando no. Como é que será que eles conseguem? Pensa comigo. Como é que passarinho consegue acordar todo dia feliz e cantando? Já parou pra pensar nisso? Todo dia é motivo de alegria. Se tem comida, eles estão cantando. Se não tem, eles também estão cantando. Se tá chovendo, eles estão cantando. Quer dizer, quando para a chuva, eles cantam, né? Quando tá seco, eles também estão cantando. E, pô, será que eles não se preocupam? Por que será que eles não se preocupam? Interessante isso. Reflita sobre isso. E ele vem falando, e Jesus vem dizendo o seguinte: não andem ansiosos, não andem preocupados, não andem aflitos pelo que vai acontecer depois. Por quê? Porque isso, cara, isso nos tritura por dentro. Isso nos tritura. E geralmente todos os pontos que nós se preocupamos são os pontos que fogem do nosso controle. São coisas que a gente não pode mudar. E o interessante é que quanto mais a gente pensa nesses problemas, quanto mais a gente pensa nesses problemas que realmente nos afligem, menos capacidade a gente tem para solucionar esses problemas. Se a gente está preocupado, por exemplo, sei lá, alguém falou alguma coisa que a gente se sentiu muito ferido. Quanto mais a gente pensa nisso, quanto mais a gente analisa isso, mais a gente perde a capacidade de realmente nos tornar livres. Então a gente precisa fazer o quê? Não se preocupar com isso. E a gente precisa entender que Deus cuida de nós. E aqui é um ponto que eu gostaria de falar. Queria falar hoje sobre
como Deus cuida de nós, na questão emocional, como Deus cuida de nós, nas questões materiais da vida e nas questões espirituais. Vou falar sobre esses 3 pontos, tá bom? E eu quero começar falando sobre parte emocional, que é um ponto muito importante para nossa vida. Na verdade, as emoções controlam mais todas, sempre em maior quantidade das funções do nosso corpo, e por isso é bem importante a gente estar atentos a ela. Interessante é que nessa questão do amor, das questões emocionais, é sempre importante a gente lembrar que o amor cura, o amor liberta, o amor nos tira realmente das preocupações da vida. Então, se você tem alguém que você ama, se tem alguma coisa que você ama, e sempre que você faz isso, isso vai te ajudar muito. Por exemplo, se você tem um cachorrinho que você gosta muito, isso te ajuda bastante. Por quê? Porque você dá e recebe amor dele. E assim acontece com os outros animais, e acontece com as pessoas que nós amamos, a nossa família, nossos pais e todos aqueles que nós amamos. Isso acontece quando nós realmente sentimos o amor, quando nós realmente nos sentimos amados. E quando nós amamos, isso tem um poder de transformar o nosso humor de maneira grandiosa. Isso tem um poder de aliviar as tensões do dia de maneira extraordinária. E quando nós pensamos e sentimos o amor de Deus na nossa vida, isso nos traz uma paz tão grande que, uau, parece que os problemas diminuem grandemente. E esse é o ponto que eu gostaria de falar para vocês agora. Como é que a gente sente, como é que a gente pode viver com o amor de Deus no nosso coração? E como é que a gente sente o amor de Deus? Porque a gente não vê Deus. E como é que a gente vai fazer isso então? Bom, e esse é um processo que eu quero compartilhar com vocês agora, que é realmente andar com Deus. É possível a gente sentir a Deus? É possível a gente viver diante da presença de Deus, sentindo Deus como nosso amigo? E a resposta é sim, é possível. Agora, como? É um processo fácil? Não, não é um processo fácil. Por quê? Porque a gente vive como amarrado por cadeias, correntes de papéis que nos prendem e nos impedem de ver e de sentir Deus na nossa vida. Tem até uma historinha que a gente sempre conta. Havia um homem que ele estava caminhando pela areia. E enquanto a vida parecia um pouco fácil, havia dois pares de pegada, as dele e a de Jesus, que caminhava do lado. E enquanto ele caminhava e as coisas não pareciam tão difíceis assim, estava lá os 2 pares de areia, de pegadas. Mas quando as coisas ficaram realmente difíceis, só tinha um par de pegadas. E ele achava que ele estava andando sozinho. Mas e depois que passou aquele momento, ele perguntou para Jesus: "Onde é que você estava? Quando tudo parecia difícil, você me abandonou?" E Jesus falou para ele: "No momento que estava mais difícil, eu te carregava no colo." E olhem só, Jesus sempre está conosco nos nossos momentos difíceis, mas nem sempre nós sentimos, nem sempre nós temos essa visão. E é até comum a gente ter esse sentimento de que estou sozinho. Neste momento parece que tudo está nublado e eu estou caminhando sozinho. Agora, algumas coisas vão determinar isso. E eu vou explicar para vocês agora. Prestem bastante atenção nisso que eu vou falar. Os nossos pensamentos, todos os nossos pensamentos, tudo aquilo que a gente mantém na cabeça, determina aquilo que nós sentimos. E os nossos pensamentos, a gente está sempre habituado a pensar nas mesmas coisas. A gente vive um ciclo
de pensamento. Enquanto a gente não fizer um esforço para mudar isso, enquanto a gente não fizer realmente tomar uma atitude para mudar esses ciclos, os ciclos de pensamento sempre tendem a se repetir. Os ciclos sempre se repetem enquanto nós permitimos na nossa vida. E isso gera como uma programação na nossa cabeça. Nossa mente fica já pré-programada para sempre pensar de certa forma e sempre pensar de certa maneira. Até que a gente toma a decisão de mudar isso, seja por questões de ambiente, seja por aquilo que a gente lê, seja por aquilo que a gente ouve, seja por aquilo que a gente percebe como realidade ao nosso redor. E isso tende a mudar. Agora entenda uma coisa, nós estamos geralmente acostumados a pensar em algo, programados para pensar em algo. É por isso que a Bíblia, lá em Jeremias, ela vem falando: como é que vocês vão fazer o bem se vocês estão acostumados a fazer o mal? Por quê? Porque realmente a gente se cria o hábito de pensar de certa forma, cria o hábito de pensar daquela outra forma. E enquanto nós não quebrarmos esse ciclo de pensamento, nós não vamos realmente pensar de maneira diferente. Mas a questão é, como é que a gente cria esse ciclo? Por quê? A gente está programado para pensar de certa maneira. A gente está pensando de certa maneira. Isso nos leva a ter um sentimento que estamos sentindo agora. O sentimento que você está sentindo agora é fruto dos seus pensamentos, que é fruto da sua pré-programação para pensar dessa maneira. Então, nessa questão de realmente andar com Deus, realmente se sentir Deus na nossa vida, nós precisamos pensar realmente como Deus. A gente precisa realmente se programar a pensar e a sentir Deus na nossa vida, e a gente vai começar a sentir. A gente pensa, depois a gente cria esse sentimento, sabe? E esse sentimento é bem interessante. Sentir a Deus na nossa vida não tem a ver, nossa, principalmente com aquelas explosões de ânimo e de sensacionalismo dos reavivamentos que a gente tem hoje, experimenta, principalmente em igrejas pentecostais e movimentos de reavivamento que a gente experimenta hoje, que tem uma alta carga emocional e as pessoas parecem que explodem e abrem o coração e Jesus é tudo na minha vida e chora e sabe, parece que Deus está ali do lado e sei lá, parece que eu tô voando para o céu e passou aquilo ali, já era, acabou tudo. Não é isso que eu tô falando. Sentir a Deus na nossa vida não é essa explosão de sentimento, de emocionalismo que você... Nossa, não é isso. Não é isso. Mas o sentido que eu tô querendo dizer é um profundo sentimento de que Jesus está ao meu lado, Deus está ao meu lado. E eu posso realmente perceber a sua presença. Realmente eu consigo sentir que, apesar das coisas, Deus está me guiando. Deus está me guiando. E a gente consegue sentir esse sentimento. E quando a gente sente esse sentimento, quando a gente realmente entende que Deus está no comando de todas as coisas, esse poder que move e controla todos os planetas do universo está ao nosso redor e está nos guiando a cada momento, nós realmente temos a entender e a deixar de nos preocuparmos e a ficarmos mais tranquilos. Tem um experimento bem legal que eles fizeram que eu gostaria de compartilhar para vocês compreenderem um pouco mais sobre esse assunto. Eles pegaram um macaquinho macaco Rhesus, que é o macaquinho mais inteligente que existe. E eles pegaram e tiraram ele da sua mãe. Ele era bebezinho, precisava mamar. Tiraram ele da mãe dele e colocaram num quarto. E ele ficou desesperado, totalmente chorando, desesperado. E aí fizeram o seguinte: colocaram lá uma macaca feita de pelúcia, que parecia muito com a mãe dele, e colocaram uma outra feita de arame
mas que tinha leite. E a que parecia com a mãe dele não tinha leite. E aí aquele macaquinho foi lá pra mãe dele, correu e abraçou e ficou lá chorando, enxugando as lágrimas e começou a se sentir mais confortável. Mas aí o que aconteceu? Começou a bater a fome. E ele foi, por causa do cheiro, ele entendeu que realmente a outra mãe feita de arame tinha leite. E aí ele deixou a mãe dele, foi lá mamar na mãe que tinha arame e depois ele voltava pra mãe que parecia a mãe dele. E depois fizeram o seguinte, pegaram esse macaco e colocaram ele num outro lugar, sem a mãe, sem essas duas mães fictícias dele, e colocaram com um objeto imóvel parado. E o macaquinho entrou em pânico, em desespero, em agonia. E foi muito difícil para ele, até que tiraram ele e colocaram de volta para a mãe, e ele abraçou a mãe, tipo assim, onde é que você tava? E realmente começou a se sentir em paz, começou a se sentir mais tranquilo. Depois fizeram o seguinte, pegaram, colocaram ele numa sala com a mãe que ele gostava, a mãe de pelúcia dele, e junto colocaram um brinquedinho de corda que andava, tic, 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 tic. E aí aquele macaquinho ficou olhando aquele objeto se movendo, e ele saiu da mãe dele, foi lá e deu um pontapé no brinquedinho, derrubou ele e voltou correndo para a mãe. E o interessante é que observe esses dois momentos. Em um momento que esse macaco estava sozinho no ambiente, que ele se sentia sozinho, tinha um objeto imóvel lá no quarto, mas ele se sentia totalmente desesperado, ele se sentia totalmente aterrorizado por aquilo. Já no segundo momento, quando esse macaco estava com a mãe, que ele percebia que ele tinha realmente um sentimento de que a mãe estava ali. Então ele tinha esse senso de proteção. Ele tinha esse senso de que eu não estou sozinho aqui. Apesar de que a mãe era de pelúcia. Ele não se ficava com medo. E mesmo o brinquedo se movendo, ele se sentia bem, ele se sentia confortável. E ele ainda lá e chutou o brinquedinho. Chutou mais de uma vez o brinquedinho, porque eles fizeram o experimento de novo. Então percebam uma coisa, o que difere desses dois momentos? Primeiro momento, esse macaquinho Rezos, ele não se sentia confortável, ele não se sentia realmente que, uau, eu tenho uma proteção, uau, realmente eu tenho uma âncora, realmente eu tenho aqui alguém que me traz conforto. No primeiro momento, ele não sentia isso. No segundo momento, era uma bonequinha de pelúcia, um urso de pelúcia, que parecia a mãe dele, mas ele tinha esse sentimento, uau, aqui eu tenho uma proteção, realmente aqui eu tenho um lugar onde eu me ancoro, realmente eu tenho alguém aqui que está por mim, realmente aqui eu sinto verdadeiramente o amor, e é por isso que ele se sentia bem, e é por isso que ele dava autoconfiança para ele, e ele se sentia bem, e ele ia lá, andava, brincava, fazia as estripulias de macaco dele. E a conclusão desse experimento foi o seguinte, realmente essa falta de tranquilidade, esse medo que nos cerca, principalmente quando foi observado esse estudo, está diretamente ligado à falta e à ausência desse senso de cuidado, desse senso de proteção, de sentir essa falta de amor, de sentir que realmente não tem ninguém por você. Foi essa a conclusão que o estudo chegou. Quando você não tem esse senso de que, uau, tem alguém me protegendo, tem alguém me guiando, tem alguém que me protege, que me acalma, que me faz eu sentir bem. Quando você não tem esse sentimento, gente, aí entra em pânico. Igual o macaquinho estava na primeira sala. A gente entra em pânico. Por quê? Porque na verdade nós não temos, as situações do mundo nos fogem ao controle. Mas quando a gente realmente tem esse senso, uau, peraí, eu tô aqui, mas tem alguém me protegendo, tem alguém que está comigo, então eu não tô sozinho.
Uau, isso dá uma paz tão grande, uma tranquilidade tão grande, que a gente... Só quem experimenta é que sabe. Só quem vive com esse sentimento de que, não tô sozinho. Não tô sozinho. E quem está comigo move o universo. Quem está comigo cria todas as coisas. Quem me protege formou o universo do nada. Quem me protege cura qualquer doença. Quem me protege, quem está comigo, faz o mar abrir, transforma a água em vinho, faz cair pão do céu, encontra dinheiro na boca de um peixe. Uau, tudo isso começa a nos encher de paz. E quando a gente tem essa percepção de que Deus está ao nosso lado e nós somos seus filhos amados, isso dá uma paz muito, muito, muito grande. Mas o que eu quero dizer para vocês é, concluindo o que eu estava dizendo, como é que a gente vai chegar nesse sentimento? Esse que é o ponto que eu quero dizer para vocês. Tudo aquilo que nós escutamos, tudo aquilo que nós ouvimos, isso vai mudando a nossa mente. E quanto mais a gente escuta, vê, ouve, isso vai mudando a nossa mente, a nossa forma de pensar. E isso vai criando novos hábitos de pensamento. E quanto mais a gente repete esse ciclo de forçar o pensamento a pensar em Deus, a pensar nos cuidados de Deus, a meditar na palavra de Deus, a escutar as histórias de todos os livramentos que Deus já fez na vida de outras pessoas, isso nos ajuda a ter uma nova forma de pensar. Sempre que a gente mantém esse pensamento consciente, vejam só, a gente pega esse pensamento consciente, a gente pega essas histórias, a gente pega essas informações e mantém elas por tempo na nossa mente consciente. Isso vai impregnando, isso vai gravando na nossa mente subconsciente. Entenderam? E isso vai mudar esse nosso sentimento. Os nossos pensamentos conscientes mantidos por tempo na nossa mente conduzem, que são mandados para a mente subconsciente, é responsável pelos sentimentos que nós temos. Então, para a gente realmente viver com esse sentimento de sentindo, realmente estando na presença de Deus, a gente precisa primeiro forçar esse pensamento consciente na nossa mente. A gente precisa forçar, a gente precisa manter as palavras de Deus. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. A gente precisa manter isso na nossa mente. Isso precisa virar um mantra na nossa cabeça. Por isso que Ellen White, uma escritora que eu admiro muito, ela fala o seguinte: peguem a palavra de Deus, leiam enquanto vocês estão andando, enquanto vocês estão indo pegar o ônibus, enquanto vocês estão viajando. Todos os dias peguem, parem e repita essas palavras, decorem e repita na sua mente todas essas passagens. Que o Senhor realmente é o que nos protege, o Senhor é o que nos ama, que realmente Ele deu a vida por nós. E quanto mais a gente repete isso na nossa cabeça, repete, uau, a gente começa a abrir os olhos e a nossa percepção começa a mudar. E a gente começa realmente a mudar os nossos sentimentos. E a gente começa a perceber que realmente nós não estamos sozinhos. Jesus foi para o céu, sim, mas o Espírito Santo está conosco. O Espírito Santo está em todos os lugares, a todos os momentos. E Ele está conosco, está em nós, está ao nosso redor. E através do Espírito Santo, que Ele nos protege, que Ele nos controla, que Ele fala conosco e que Ele nos move. Então nós precisamos realmente entender isso e fazer o quê? Repetir a palavra de Deus na nossa mente. A gente precisa colocar essas palavras na nossa mente até que a nossa mente subconsciente comece a entender isso e começa a mudar nosso estado de humor, nosso estado de ânimo, e a gente começa realmente a sentir, puxa, Deus realmente está ao meu redor, eu não estou sozinho e Ele providencia todas as coisas. E eu sou seu filho amado. E a gente vai começar a cantar feliz igual o passarinho que está cantando. Vai ser fantástico. Vai ser realmente extraordinário.
Bom, esse era o ponto que eu gostaria de falar para vocês. Segundo ponto que eu ia falar era a questão financeira. Bom, essa é outra questão que nos aflige bastante, aflige muita gente. Muita gente. Por que eu falo? Bom, tem pessoas que não tem nenhum problema financeiro, mas a maioria das pessoas não vive nessa realidade. Pelo contrário, vive a realidade de que problemas financeiros é realmente um problema bem sério. Bom, por que eu tô falando isso? Porque 91% da população mundial ganha 90% do dinheiro no mundo. Então isso é um problema que aflige. Isso está em todos os lugares. Abram os olhos e vocês vão ver. E as pessoas vivem com medo da falta de dinheiro. Realmente vivem preocupados como é que vai conseguir dinheiro para pagar as contas no final do mês. Como é que vai ser essa questão? E vive preocupado com a conta que tem que pagar, com o carro que tem que pagar, com isso e com aquilo. E isso se torna uma aflição na vida que só quem passa sabe. Isso causa briga na família, discussão, isso gera perca de sono, as pessoas perdem o sono por causa disso. Eu falo isso porque eu já perdi, hoje eu não perco, mas eu já perdi. E realmente é um ponto difícil. Agora, nesse caso, o que se precisa fazer? Realmente se educar financeiramente e realmente conseguir se libertar desse sentimento. Porque enquanto você ficar preocupado com dívida, sempre que uma pessoa ficar preocupada na dívida, isso vai manter ela endividado pelo resto da vida. Sempre que uma pessoa ficar preocupada com pobreza, ela vai ficar pobre o resto da vida. Enquanto uma pessoa ficar com medo de ficar pobre, mesmo que ela tenha dinheiro, se ela tiver medo de ficar pobre, ela vai acabar ficando pobre. E isso que eu estou falando não tirei da minha cabeça. Tirei de alguns livros sobre educação financeira, como Segredos da Mente Milionária, Pense em Riqueza e Mais Esperto que o Diabo. Então, se você não leu esses livros, leiam eles. E eles falam exatamente isso. E todos os grandes homens que atingiram realmente a liberdade financeira entendem esse princípio. A gente precisa realmente se libertar do medo da pobreza. Agora é fácil? Não, não é fácil. Não é fácil. Por quê? Porque eu sei que não é. Eu sei que não é. Porque a gente vive preocupado com a pobreza. A gente vive preocupado. Nossa, tem uma conta para pagar e subir o terror da nossa cabeça. Não conseguir pagar os outros é um terror. E é verdadeiramente um problema. A gente precisa ficar esperto para a gente não entrar em dívida e não fazer coisas que não, nos vai deixar em apertos financeiros que fogem do nosso controle. A gente precisa ficar esperto também em relação a isso, claro. Mas esse sentimento de que aflito pelas dívidas não atinge só pessoas que não têm, que têm pouco dinheiro, aflige várias pessoas. E conseguir realmente perder o medo dessa questão, uau, é um grande passo. E é um passo que todos nós temos que dar. Todos nós precisamos. Tenha você muito dinheiro ou pouco dinheiro. Se você ficar preocupado e manter e tiver esse sentimento de preocupação com as dívidas, de preocupação com a conta do cartão de crédito, preocupação com isso, o sentimento de preocupação tira a sua capacidade de pensar com clareza, de ver estratégias de como vencer a situação financeira atual. E você precisa se preocupar em entender isso. Interessante é que nesse ponto, se você for olhar com raras exceções de pessoas que já vêm de família rica de terceira, quarta, quinta geração, mas os homens mais bem-sucedidos do mundo hoje vieram de famílias pobres ou de situações financeiras bem complicadas. E é interessante a gente notar por isso. Bom, uma das pessoas que eu admiro bastante nesse campo de finanças, Andrew Carnegie,
ele foi a pessoa, enquanto vivo, mais rico da história moderna. Ele morreu com um patrimônio de um pouco mais de 500 bilhões de dólares. E ele veio de uma família muito pobre. E interessante que ele saiu do zero, foi criado pela mãe e se tornou um dos caras mais ricos da história. Rockefeller também, ele veio de uma família pobre. Jeff Bezos, que é o cara mais rico do mundo hoje, ele também não veio de uma família que era podre de rico. Ele veio de uma família média alta, mas ele superou isso. E é importante a gente notar que os problemas financeiros que a gente tem, que tiram a nossa paz, eles são solucionáveis. Eles têm solução. Agora, enquanto a gente mantém essa preocupação, enquanto a gente mantém esse senso de aflição pela dívida que nós temos, ou pelas coisas que nós precisamos comprar que ainda não temos o dinheiro, o problema está aí. Por quê? Porque isso tira a nossa capacidade para raciocinar, para pensar e para criar estratégias para sair disso. Agora, interessante o que a Bíblia fala, o que Deus fala? Bom, eu gosto bastante de Salmos e Deus vem falando o seguinte: meu é a prata, meu é o ouro, todas as coisas são minhas. Interessante Deus fala isso. Ele fala o seguinte: ó, tudo é meu, tudo meu, dinheiro todo é meu. Por quê? Porque ele criou, ele comanda e realmente tudo é dele. Interessante é que várias e várias histórias na Bíblia que nos mostram isso, como as pessoas passaram por problemas, Deus em algum momento agiu na vida delas e livrou elas desses problemas. E eu também tenho várias histórias para contar sobre isso, mas eu não quero contar hoje aqui histórias minhas. Vou dar alguns exemplos da Bíblia e também alguns exemplos de amigos meus. Eu queria lembrar vocês sobre a história de uma viúva. Está lá contada no livro de Reis. E aconteceu o seguinte: o profeta Eliseu, ele estava numa cidade e tinha uma viúva que tinha uma dívida alta, o marido tinha morrido e ela não tinha como pagar, e os seus filhos iam ser vendidos como escravos. Imagina a pessoa que você ama ser vendido como escravo por uma dívida que você tem. Pensa comigo. E aí eles foram falar com o profeta. E o profeta falou o seguinte: o que você tem? Ela falou: só tenho um pouquinho de azeite, é a única coisa que eu tenho na vida. E ela falou, e o profeta disse o seguinte: vá lá, pega esse azeite, pede para todos os vizinhos que você tem, pede vasilhas para eles. Coloca o máximo de vasilhas que você tiver na sua casa. Fecha todas as portas, fecha todas as janelas e começa a encher elas de azeite. Puxa, que ideia genial, né? Genial essa ideia. E ela fez exatamente isso. E ela começou a despejar o azeite em uma. E o milagre aconteceu. Encheu todas as vasilhas de azeite. Todas as vasilhas de azeite. E aquele dinheiro deu para ela pagar todas as suas dívidas. E ainda sobrou bastante dinheiro. E olha que interessante. Um problema que parecia sem solução, mas Deus tinha uma solução. Lembra da história que Jesus vieram perguntar para Pedro se Jesus não pagava o imposto. E era um imposto que Jesus não precisava pagar, porque por causa do seu ministério ele era isento desse imposto. Só que Pedro falou que eles pagavam. Sim, pagava, a gente paga sim, Jesus paga esse imposto sim. E aí Jesus depois virou para Pedro e falou: Pedro, que história é essa que você falou, Pedro? Ele não paga. Mas tá, pra gente realmente mostrar que nós pagamos, realmente mostrar como você falou que a gente paga, pega o anzol, vai lá no rio, no mar, joga o anzol, o primeiro peixe que você pegar vai ter uma moedinha lá dentro. Você pega essa moedinha
e vai lá e paga o imposto para mim e para você. Combinado? Combinado. E ele foi lá, pescou o peixe e dentro da boca do peixe tinha uma moeda. E olha que interessante. E ele pegou essa moeda e pagou. E gente, eu já passei por vários apertos também. Momentos que, cara, o que eu vou fazer agora com a falta de dinheiro? Mas sempre nesses momentos tem um elemento essencial que marca essa história e marca a minha história e marca as outras histórias também, que é o elemento fé. Fé em Deus. Gente, da onde vai vir o dinheiro? Não interessa, o dinheiro vai aparecer de qualquer lugar onde ele esteja. O dinheiro vai aparecer de qualquer lugar. E eu não sei de onde vai vir na sua vida, mas ele vai aparecer. Só que interessante geralmente vem nos momentos de maior dificuldade e geralmente vem acompanhado para as pessoas que realmente têm uma fé incrível e inabalável. Enquanto você estiver nutrindo esse sentimento de medo, cara, agora tá preocupado e o que eu faço e perde a cabeça, você vai afundar nisso. A partir do momento que, se você tá passando por esse sentimento de aflição, movido pelas adversidades, e você começa a confiar, você começa realmente a lembrar do poder de Deus, realmente começa a lembrar das coisas, cara, você começa a achar soluções e você começa a acreditar, e isso vai te ajudar a sair desse momento. E é interessante isso. Eu lembro uma vez que eu tava meio preocupado com a falta de dinheiro. Meu pai falou: Cris, por que você tá preocupado e tão preocupado com ganhar dinheiro? Eu falei: pai, eu quero. Na época, eu tava querendo fazer uma viagem e eu achava que eu não tinha dinheiro. E aí meu pai falou: Christian, pega dinheiro, vai viajar. Simples assim. E eu falei: nossa, não é tão simples. Mas depois eu comecei a parar pra pensar e eu comecei a ver que é simples. E quando eu fui montar meu primeiro negócio, depois vocês assistem um vídeo do meu primeiro negócio, que vai ser muito legal pra vocês. Eu não via dinheiro também, não sabia de onde ia vir, mas em todos os momentos de necessidade, e é interessante isso, que Deus sempre abre o mar quando não tem mais nenhuma solução. Enquanto você tiver algo para fazer, faça, mas chega uma hora que Deus vai agir. Então você precisa confiar. Você precisa confiar. E como é que a gente vai fazer isso? Bem parecido com o processo que eu tinha falado anteriormente. Coloque em sua cabeça todas essas informações. Analise as pessoas que alcançaram sucesso financeiro, pessoas que viveram, que são realmente prósperas, e você vai ver essa qualidade nelas. Elas começaram a crescer, começaram a se desenvolver quando elas perderam esse medo e essa aflição da falta de dinheiro. Quando elas passaram realmente a entender isso, a aplicar isso na sua vida e realmente a viver assim, elas começaram a prosperar. Então leiam esses livros, leiam um livro que eu recomendo bastante, Pense em Riqueza, leiam as histórias da Bíblia também. Leiam e repitam essas histórias na cabeça de vocês, que isso vai ajudar vocês. Outra coisa, pare de conviver com gente que só reclamam por problema financeiro. Para de conviver com essas pessoas, que isso vai te prejudicar. Tá bom? Então é isso. Último ponto que eu quero falar para vocês hoje é um ponto que eu já falei um pouco com vocês, mas eu gostaria de reforçar um pouco mais a fundo, que é realmente a vida espiritual e realmente ter paz com Deus, que é outro ponto que aflige bastante as pessoas, sabe? Isso tira a nossa paz. A questão de sentirmos afastados de Deus. Quando o homem pecou, foi natural esse sentimento. Ele pecou e ele teve medo de Deus. Ele quis se esconder de Deus, porque ele criou um sentimento: cara, Deus agora vai... Não sei o que vai acontecer, mas dá vontade de fugir. E sempre que a gente tem os nossos erros, a gente comete as nossas falhas, a gente tende a se afastar de Deus. A gente tende a ficar com medo de Deus. E agora?
E principalmente é coisas que a gente sabe que estava errado. Ou que as pessoas falaram que estava errado e a gente começou a perceber isso. E a gente pensa, e agora? Como é que Deus vai me tratar? E a gente sente medo de Deus. E a gente começa a viver sem paz no coração por causa desse motivo. Eu estava aconselhando um senhor, né? Já meia idade. E ele estava dizendo exatamente isso. E eu já vi isso em centenas de casos. Já aconteceu comigo também. Medo de Deus pelos nossos erros, pelas nossas falhas. E a gente não consegue viver realmente em paz no nosso coração por causa disso. A gente tende a ficar com medo de Deus. A gente tende a ser afligido pelos nossos erros e por cadeias que nós altos nos impomos. Mas eu queria que vocês entendessem o seguinte. Primeiro, Deus é amor. Ele sempre nos ama. Deus sempre está preocupado em estar perto de nós. Deus sempre nos procura. Deus sempre quer nos salvar. Deus nunca vai ficar jogando os nossos erros na nossa cara. Ele nunca vai ficar nos acusando. E é interessante como os pregadores e as pessoas religiosas usam isso para espalhar pânico na cabeça das pessoas. Muitas delas tentam fazer as pessoas agirem baseado no pânico. Deus vai te castigar. Deus está olhando para seus pecados. E sabe, faz aquele discurso sensacionalista de que tentando te convencer realmente que pelo medo para você aceitar e fugir do fogo eterno, todos aqueles termos que assustam as pessoas. É interessante isso. Mas o ponto chave que eu quero falar aqui é que Deus não usa esses discursos sensacionalistas. E como é que eu tô falando isso? Ah, Christian, mas na Bíblia tá falando do fogo eterno, tá falando não sei o que. Eu sei, tá falando. Mas pega Jesus e me mostra um momento que ele chegou para as pessoas pecadoras e falou: vocês têm que se arrepender dos pecados de vocês. Não chegou em momento nenhum. Pelo contrário, como é que ele fazia? Ele se aproximava dessas pessoas. Eles a olhavam, ele a olhava com ela com amor. Ele olhava para essas pessoas com ternura, entendendo, e ele sabia disso, que o próprio pecado nós já nos auto-infligimos por causa dos nossos erros. Nós nos auto-infligimos por aquilo que nós cometemos de errado e que, nossa, a gente fica aflito por esse tipo de coisa. Só que a gente precisa começar a entender que Deus sempre nos perdoa. Ele sempre vai nos perdoar. Ele sempre vai nos guiar. E Ele sempre vai estender a mão para nos ajudar, independente dos problemas. Então a gente precisa primeiro entender o amor de Deus. A gente precisa realmente estudar cada dia, compreender e estudar por nós mesmos. A gente precisa realmente ter essa experiência com Deus. E por que eu estou falando isso? Porque eu quero chegar nesse ponto seguinte. A Bíblia fala o seguinte: aquilo que cedo me busca, me achará. O melhor momento para a gente buscar a Deus é pela manhã. O melhor momento para a gente buscarmos a Deus é quando a gente tiver o maior número de paz possível. No maior silêncio é que nós vamos escutar a voz de Deus. E eu acho interessante que isso é bem contrário ao que a gente vê hoje, principalmente nas igrejas. Gritaria, som alto, todo mundo chorando, e aquela bateria que me estressa, isso me deixa estressado. Por quê? Porque eles acham que chamam isso de mover do espírito, e sabe, a essência, deixa eu contar uma história pra vocês, pra mim falar o que eu tô querendo dizer. Elias, Deus mandou Elias ir fazer uma caminhada. Se eu não me engano, ele foi pra Horeb. E Deus falou com ele. Deus falou com Elias. Interessante que Deus chamou Elias para... Elias estava numa caverninha. Deus chamou ele para fora. E aí ele ficou escutando a voz de Deus. E veio um terremoto terrível.
E veio uma sarevada, um vento terrível depois disso. Depois vento, fogo, barulho e várias outras coisas. Mas Deus não estava em nenhuma dessas coisas. Deus estava... E depois de tudo isso, veio uma brisa suave. E era ali que Deus estava. Era nessa brisa suave que Elias realmente conseguiu escutar a voz de Deus. E Deus falou isso para ele. Então eu quero que vocês reflitam. A gente se encontra com Deus manso e suave, na tranquilidade, na paz, na calma. A gente tem um encontro com Deus. E Deus refaz as nossas energias. E Deus nos mostra o caminho. Entendeu? Então o que eu quero dizer para vocês é: a gente tem um encontro com Deus realmente na paz, na tranquilidade. É aí que a gente verdadeiramente se encontra com Deus. Não na barulheira, na folia e nesse sentimento, nessa explosão de sentimentos baratos que te eleva à altura no momento e depois te joga na depressão no segundo momento. Mas nesse momento, na calma, na tranquilidade, a gente se encontra com Deus. E eu queria terminar dizendo o seguinte: Moisés viu a Deus. Olha só, o único homem que viu a Deus foi Moisés. Ele viu face a face. E olha que interessante, não que ele viu toda a glória de Deus, mas ele viu uma pequena parte da glória de Deus. Por quê? Se ele viesse toda, ele tinha pirado. Ele tinha realmente sido morrido, tinha realmente sido fulminado. E interessante que a história conta que Moisés, depois que se encontrou com Deus, ele passou a não mais comer e não a mais dormir. E uma glória brilhava do seu rosto. E o ponto é, o que ele viu quando ele olhou para Deus? Qual foi o sentimento que ele teve? Isso que eu quero deixar para vocês hoje, para terminar essa nossa live. Muitas pessoas têm essa visão sobre Deus, e um Deus que castiga, um Deus que vai te condenar se você não se arrepender dos seus pecados. E elas olham para Deus com essa visão. E isso que cada vez que elas sentem isso, elas se sentem mais afastadas de Deus. Agora, eu quero que vocês realmente entendam como é que é olhar para Deus, como é que é realmente estar na presença de Deus. Porque foi isso que aconteceu com Moisés. O momento que ele se viu a Deus, uau, Deus clemente, misericordioso, benigno, amoroso, foi isso o que ele sentiu, foi isso que ele viu. Realmente um Deus de amor, realmente um Deus bendigno, longânimo, que ama as pessoas de maneira incondicional. Então eu quero que você entenda isso. Sempre que você olhar para Deus, sempre que você ver a Deus, é isso que você vai ver. Sempre que você buscar a Deus, vai ser isso que você vai encontrar. Um Deus que te perdoa, um Deus que te ama, um Deus que está preocupado em você realmente se sentir feliz, que está realmente preocupado com a sua felicidade, que está realmente preocupado com que você viva em paz, com que você tenha realmente felicidade em toda a sua vida. Que você realmente seja próspero em todas as áreas da sua vida. Então, gente, é isso que eu queria deixar para vocês hoje. Foi isso que foi útil para mim. É isso que me mantém em paz. É isso que me ajuda a ver hoje e a viver com paz no coração. Espero que tenha ajudado vocês. E se ajudou, compartilhe esse vídeo que vai ajudar muitas outras pessoas, tá bom? Um forte abraço, um beijo, que Deus abençoe cada um de vocês, tá? Beijo no coração e um ótimo dia. E amanhã a gente se encontra aqui. Que horas? Às 7h57 da manhã. Que Deus os abençoe. Abraço. Ah, peraí. Tem mais coisa? Tem alguns comentários aqui que eu gostaria de ler. Daiane, bom dia, Daiane. Que o Senhor nos acompanhe nesse dia. Beijão no coração. E o Carlos Ferreira, bom dia, cara. Não te conheço pessoalmente, mas queria dizer que você é uma grande pessoa. Continue sempre assim. Que Deus te abençoe e te use cada dia mais. Parabéns. Carlos Ferreira, cara, um abraço. É um prazer estar aqui com você.
Obrigado pelo carinho. Também não te conheço pessoalmente, mas te acho uma pessoa incrível. Então, que Deus te fortaleça muito e muita garra aí, muito ânimo e muita paz no coração pra você e para as outras pessoas também ao seu redor, tá bom? Forte abraço, que Deus os abençoe. Obrigado por terem acompanhado a live e é isso. Até mais. Muita paz e muita fé em Deus. Tchau, tchau.